Fala, galerinha! Bem-vindos mais uma vez ao nosso nono episódio da terceira temporada, nosso último episódio. Bem-vindos, osteopatas, estudantes, sacrodependentes, porque hoje, como sempre no último episódio, a gente vai falar de um assunto polêmico e vamos mexer no vespeiro hoje, no vespeiro pélvico. Vamos falar daquela articulação que explica tudo e nada ao mesmo tempo, a sacroiliaca. E se você ainda usa o teste de Gillet para fazer diagnóstico, calma, calma, Calabreso, respira, respira que a gente vai conversar. Fala aí, Léo, boa noite. Boa noite, boa noite. Começou com tudo, né? E assim, e a gente vai hoje sem romantizar nada, a gente vai mandar a real. Léo, vamos colocar o sacro na mesa e separar a ciência da fanfic osteopática. Chega de torção de eixo oblíquo para lá, chega de relação mística, de chakra pélvico, e de relação de maléolo com Atlas, vamos começar polêmico. E hoje, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo esse episódio, não sei aonde você está, se você está no banheiro, se você está no carro, se você está na academia, mas tirem os sacrodependentes da sala que nós iremos começar. Certo, Léo? Hoje nós vamos bater sem dó. Hoje é a verdade sobre a sacroiliaca. Vamos começar pelo clássico, sem dó nem piedade. E já vamos começar com os mitos e as lendas da articulação sacroiliaca. Vamos começar pelo mais lindo, o mais desejado, a rotação do ilíaco. Que coisa linda! Esse povo que mede a rotação de ilíaco por comprimento de perna, o famoso Downy. Se você já fez, todo mundo já fez, não se preocupa. Todo mundo já acreditou em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e Downy. É ou não é, Léo? Exato, exato. Acho que todo mundo. E aí, sabe o que acontece, Léo? Todo mundo acho que já fez na aula e fez assim: nossa, a perna alongou. Faz aqui. Aí o amigo foi fazer. Quando o amigo foi fazer, falou: ué, mas não tá alongando mais. Porque assim, ó, tem um negócio do Downy que eu adoro falar. Você sabe qual que é a confiabilidade? Qual o índice de capa do Downy, Léo? Qual? Contei. 0,01. Ou seja, Ou seja, o que que isso quer dizer, Léo? ó, vou contar uma coisa para vocês. É mais fácil levar uma bala perdida em Brasília do que acertar no Downy. Congresso Nacional. Exatamente. É mais fácil o Lula e o Bolsonaro beijar na boca do que acertar um Downy. Tá quase, tá quase. Falta pouco. Mas, ó, acertar o É, down, infelizmente, não. Mas, assim, o que acontece, né? Tem muita escola, muito curso que se baseia nesse tipo de é, teste ainda, porque também tem uma mística no teste, né? Então, tem aquele negócio que a perna sim. vai alongar, que a perna vai encurtar, que não sei o quê, não sei o quê. E aí você cria por exemplo, aquela pessoa que está começando na osteopatia, aquela pessoa que nunca viu osteopatia, ele vai falar: nossa, a perna alongou, nossa, a perna encurtou. E aí, assim, a outra coisa é: será que essa tal dessa perna curta faz tanta coisa assim também? Será que essa É, perna longa também vai mudar um monte de coisa? e tem uma outra coisa também, que pelo menos isso se me explicaram quando eu fiz o curso, que a gente que é herdeiro do Capandi, faz todo sentido, lógico, anatômico, né? Que é aquela história do ligamento isquiofemoral, que você faz a rotação, ele tensiona o ligamento puxa o ilíaco, blá, 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 blá. Mas aí quando você passa um pouquinho, vai pensar assim, beleza, a tensão do ligamento pubofemoral, isquiofemoral, na rotação, não sei o quê, faz sentido para movimentar o ilíaco? Faz. Ok, só que você se esqueceu do ligamento ilio-lombar, você se esqueceu do ligamento sacroiliaco, você se esqueceu dos músculos adutores, psoas, ilíaco, da fé da pessoa, do tamanho da pessoa, do peso da pessoa, ou seja, não dá para inventar coisa, né? Exato, e a gente ainda tem e tem que lembrar que isso está dentro de um modelo filosófico da osteopatia, né? Então Sim, a gente sim, não pode deixar de entender que isso é uma herança que a gente tem do nosso passado, né? Como osteopata, isso foi muito utilizado, né? sim. E aí o que que a gente tem que lembrar? Dentro da comunidade de osteopatia científica, a gente não esquece do passado.
A gente atualiza e traz o que tem de mais moderno. Então a gente está comentando isso aqui e falando: olha, a gente não usa mais isso. A gente faz de uma outra forma. Inclusive, assim, as pessoas veem a gente batendo muito nessa coisa do passado, mas assim, a gente valoriza o passado. Porque, na verdade, se a gente entende por que é que a gente começou a pensar determinados modelos anatômicos, biomecânicos, e consegue enxergar a linha evolutiva disso, a gente consegue acrescentar ou retirar pontos que precisam ser considerados, esquecidos, recuperados, porque como o conhecimento ele é uma construção tipo a Wikipedia, cada um coloca o seu lado científico, a sua visão do funcionamento, a gente precisa ler a história, a gente precisa entender como foi construído o conhecimento para a gente poder dizer da nossa contribuição. Ah, vamos acrescentar isso e vamos tirar aquilo, porque isso briga com aquilo. Né? É como eu estava falando da história do ligamento. Então, assim, é muito legal a explicação, mas você precisa considerar o seguinte: o ligamento lombar. E se ele tiver uma megapófise transversa? Né? Aí a gente começa a analisar. A história ela serve para isso, sabe? Que se a gente entende o passado, a gente compreende o presente e a gente consegue estabelecer direções futuras. Por isso é que a gente não perde, a gente bate, bate. Por quê? Porque existem coisas do passado que a gente precisa esquecer. Os 9 eixos do sacro, eles não são loucuras da cabeça do Mitchell e do Nelson e de mais um que agora eu não me lembro o nome. São coisas que faziam sentido anatômico porque os caras eram dissecadores. Agora, se você voltar mais para trás ainda no estilo, ele não tinha essa visão de tantos eixos anatômicos. Ele entendia que a pelve e o sacro eram elementos importantíssimos na organização do corpo, né? E aí a gente vai ter que vai abordar tudo isso, né? O importante é que é o seguinte, a gente tem que tirar essa culpa universal da sacroiliaca de tudo, assim, tá com dor lombar é o sacro, tá com cetalgia é o sacro, tá com ciúme do namorado é o sacro, o boleto venceu e não paguei, foi o sacro que estava doendo. Não dá. E o grande problema é que a gente coloca a culpa no sacro, o que que acontece? Muita coisa se resolve com a manipulação sacral. E não por causa da manipulação sacroiliaca, por causa Exato. do efeito neurofisiológico relacionado a isso, mais uma vez, né? Então a gente vai realizar uma manobra, essa manobra vai ter um efeito neurofisiológico, a gente vai ter a falsa ilusão que a gente resolveu alguma coisa com essa manobra, então vai falar, olha, eu consegui manipular a sacroiliaca e aconteceu tal coisa com o meu paciente. Ah, ele melhorou da dor lombar, ele melhorou da ciática. Isso é real, isso vai acontecer. É. Mas não é o sacro fora do lugar. Exatamente, não é o sacro, não é a sacroiliaca. O que acontece é que foi um efeito neurofisiológico da manobra que foi realizada. E é Exato. isso que a gente precisa modernizar em termos de conceito. Se a gente modernizar o conceito, a gente evolui. O problema é que é aquela história, é o tipo de narrativa que, assim, o que é mais simples ou o que é inexplicável é mais atraente, porque exige menos conhecimento, exige menos raciocínio. E aí a gente vê, né? O cara chega lá, não, mas espera aí, o teu sacro está em escorpião, a gente vai ter que fazer aqui uma análise do quadrante para ver se ele entrou no sol, Sabe o entendeu? que eu lembrei? Você falou disso, eu lembrei que eu tinha um livro Ah, que falava das as disfunções do sacro. E ele falava de um sacro, das deformidades estruturais do sacro, que ele chamava de um sacro de Bombay e um sacro de, não era flat, mas era um sacro que era o Bombay, que era mais arredondado, e um uhum. sacro mais plano, que era mais reto. Então ele falava que esses tipos de sacro tinham disfunções diferentes. Então era uma linha francesa que ainda romantizava até a variação anatômica do sacro. Então, assim, tem muita coisa que inventaram dessa articulação. Assim, e uma outra coisa que a gente vai comentar aqui ainda nesse episódio é sobre variação anatômica, Sim. porque tem muita coisa interessantíssima de variação anatômica que vai Vamos, responder muita pergunta. vamos dar um spoiler assim, bem levinho. Varia muito ou pouco, Léo? Hum, variação anatômica, Léo. Vamos falar no geral? No geral,
de cada 10 pacientes que a gente atende, talvez 6 ou 7 tenham alguma variação anatômica. E ela pode estar onde? Na costela, no sacro, no dedão do pé, no navicular extranumerário, numa vértebra de transição, certo? Eu já vi um bocado, e muitas sem nenhuma relação com o quadro clínico. Isso que é o mais legal, né? É. Ah, A porque aí coisa mais linda que eu já vi até hoje foi uma vértebra em borboleta. Tu já viu uma? não, É lindo. Você pega a radiografia, a vértebra ela faz como asas de borboleta. Eu vou procurar uma imagem, a gente bota aqui para o pessoal ver. É a coisa mais linda. Não tem significância nenhuma, porque a porra. Talvez uma pessoa de idade. calma lá. Da pessoa de idade eu acho que leva a uma fratura do corpo, porque é uma densificação óssea menor do centro do corpo e dos quadrantes, das pontas. E aí ela faz um aspecto como se fosse uma asa de borboleta. É a coisa mais linda. Hemivértebra, eu já vi várias, Eu já vi várias. né? Não dá nada, não dá nada. A hemivértebra faz uma escoliose, mas Eu tinha um paciente que tinha hemivértebra, ele tinha acho que na torácica, na lombar, não sei o quê, e ele falava assim, mas por causa dessas hemivértebras que eu tenho, toda hora sai fora do lugar. escorrega, né? Ah, acho que o encaixe não é bom, né? Ela escorrega. Não tem um bom encaixe, aí não adianta. Vamos falar de história, já que a gente está falando de história, vamos localizar o pessoal aqui. Olha só. Quando é que começou essa história do sacro? Ela começou com o Steel, lá atrás, entendeu? Entre 1890 e 1920, a gente vai chamar de a era da imaginação mecânica, tá? Então, assim, o Steel e aqueles primeiros alunos do Steel, o Little John, o Magum, essa galera, o Magum não, porque o Magum não foi aluno do Steel, foi Little John, o... oh, meu Deus, do céu, o livro do crânio, Não, o Sutherland. o Sutherland, né? Que era o seguinte, os caras, para eles, o Um corpo foi era uma aluno máquina. do Sutherland, né? Oi? Por isso você confundiu. O Magum foi aluno do Sutherland. Por isso que você confundiu. Isso, Sutherland, isso. O corpo era visto como uma máquina perfeita. Então, assim, dor significava algum tipo de desalinhamento, algum tipo de interrupção de algum fluxo, e que uma correção manual restauraria isso, entendeu? E aí o que que acontece? O sacro, por estar numa posição mecanicamente importante para a estabilidade pélvica, ele ganhou um status de centro daquilo ali, entendeu? Tanto que a gente vê nossos amigos quiropatas aí também para trás, loucos com o sacro, loucos para dar uma estaladinha no sacro, né? Ou numa pelve de uma maneira geral. Então, o que que acontecia? Se a pelve, ou se a lombar doía, o seu quadril doía, era o sacro que estava alterado, né? Ou como muito colega aí, sacro dependente gosta de dizer, o sacro estava fora do lugar, né? E isso porque aquelas pessoas eram pessoas de pensamentos disruptivos para a época, eles eram, obviamente, e tinham resultados. Hoje a gente sabe que não é porque botavam no lugar, mas pelos efeitos neurofisiológicos que eles provocavam com as suas manipulações, eles eram lógicos levados a sério por essa atuação deles. Então aquilo perdurou, né? Até mais ou menos o início dos anos 20, né? Que aí o que que aconteceu, Léo? Eu tinha aquela mística, né, do sacro, né? E o sacro é o osso sagrado. Então, era a base da coluna. Que é como a gente aprendeu, né? A gente aprendeu isso Exato, a exato. osteopatia. E aí, por volta, entre 1920 e 1950, aí nasceu aquela parte que você curte, Léo. A Ah, mitologia dos ah, famosos eixos do sacro que provocaram vieses cognitivos, né? Déficits cognitivos em muitos alunos de osteopatia. Então, eu acho que não teve uma aula de eixos de sacro e não saiu de lá falando, eu sou um retardado. aquilo ali era igual luz estroboscópica para pessoa epiléptica, um negócio louco. O cara entrava em parafuso. Você falava, meu Deus do céu, eu não entendi nada. E uma coisa que eu ficava inconformado quando acontecia isso na minha turma é que a galera tinha entendido. Então o professor falava, então peraí.
Se o eixo for direito, qual é o músculo? Ah, o psoas do lado direito e o piriforme do lado esquerdo. Eu falava, mano, é sério? Eu não tinha pegado essa relação. Mas a Aí galera. você parava para pensar, mas em que momento esse eixo vai torcer da esquerda para a direita posteriormente? Eu não estou conseguindo ver isso. Sabe uma Será que eu estou pergunta? tendo um AVC? Porque eu não estou entendendo isso. Mas uma pergunta que eu fiz foi assim: como que esse músculo faz a contração de um determinado grupo de fibras para fazer essa fixação? Porque, por exemplo, se o piriforme tiver um espasmo do jeito que está sendo falado, o que que vai acontecer? Ele vai limitar a rotação da coxa femoral diretamente, de forma Exato. muito significativa, não naquele teste da rotação. Para ele poder Fora, travar uma articulação forte como a sacroiliaca, porque aí a gente juntou dois mitos, né? O primeiro do eixo do sacro e o segundo de que o piriforme é o culpado de tudo. exato. Qualquer Porque dor arradia para a perna, aí esqueceram dos gêmeos, esqueceram do obturador, esqueceram todo o resto dos músculos que estão ali. mas o piriforme é mais legal. Não, o piriforme é o cara, né, velho? O glúteo Piriforme máximo não conta. O glúteo máximo tá no sacro inteiro, mas ele não conta. não conta, ele pula ele. Ele é literalmente um bunda mole. Essa mitologia dos eixos surgiu com, como você falou antes, o Mitchell, o Nelson, o Little John, o Weir, e foram os Isso. precursores dentro da escola britânica de osteopatia. Lembrando que a escola britânica foi a primeira escola de osteopatia fora dos Estados Unidos. Então, ela foi O Little fundada John. pelo Little John Isso. quando ele saiu dos Estados Unidos, lá da Andrew Terrorist University, hoje, que na época era American School of Osteopathy, ele saiu ali numa história um pouco mal explicada em relação ao Steele, porque algumas pessoas dizem que ele começou a se engraçar com uma filha do Steele e o Steele decidiu mandar ele embora. Outras pessoas dizem que ele era amante de uma das esposas do Steele e ele também foi mandado embora. O Steele falou: ou ele vai embora ou eu vou matar ele. Então não se sabe exatamente o que aconteceu, mas aí o Steele teve uma ideia e falou: Lidolão, que tal você ir para a Europa e ficar bem longe da minha casa? E aí você funda uma escola de Ai, osteopatia para lá do vai, outro lado divulga o meu conhecimento lá, vai. para lá. E aí o que acontece? Eles fizeram as tentativas, né, aqueles primeiros modelos de descrição de movimentos respiratórios, né, de mecanismos respiratórios do sacro, Isso. né? E isso aí era uma hipótese, né? Eles supunham que acontecia dessa forma, e aí eles começaram a falar que o sacro se movia numa flexão, numa extensão, num movimento Isso. respiratório, e aí o Ó, sacro tinha eixos anatômicos, então ele formava eixos de acordo com fixações em braço maior, em braço menor, não sei o quê. Só que qual que é a real disso? Não tinha evidência. Eram isso, estudos claramente tem observatórios, influência do Sutherland aí, né? Claramente tem influência do Sutherland. exato, que foi o cara que falou das relações crânio-sacrais, né? É, Começou, que o Upledger veio depois também complementar, né? Que aí é, surgiu a terapia crânio-sacral. Então a gente tem uma observação feita em cima de estudos anatômicos, talvez de secações próprias deles, e aí a gente sabe que o que a gente já falou antes, a gente pode ter variações anatômicas em uma incidência específica na população que determinou isso. E isso não pode ser replicável para a população inteira. Então, é um exato. modelo que surgiu, a gente precisa respeitar, mas a gente não tem evidência, a gente tem basicamente observações de grandes nomes da osteopatia, mas são observações. E Isso. depois, Léo, o que que E rolou? depois aí é que vem a caixinha de cigarro. Porque Chegou. aí os Mitchell, os dois Mitchells, eles pegaram esse conhecimento e evoluíram esse conhecimento. E é dali que surgiu essa história de 9 eixos de movimento do sacro. Então, eram eixos transversos, eixos oblíquos, e aí você via o sacro está em flexão, o sacro está em extensão, o sacro está em torção à esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, torção do inferno, entendeu? Tá puxando para a Duplo twist cabeça. chapado.
É. Então, o que que acontece? Começou aqui essa teoria, que também foi baseada em modelos anatômicos, entende? É assim, se você olhar a descrição anatômica e como você citou, você vê dissecções cadavéricas daquela população específica, você vai ter um maior número de variações de um mesmo tipo. E ali você começa a fazer inferências teóricas sobre o movimento, mas, de novo, uma coisa feita como o Kapandi fez, entendeu? Assim, ele faz baseado numa estrutura anatômica simples, sem levar em conta ligamento, sem levar em conta músculo, sem levar em conta a vontade da pessoa, sem levar em conta a fenotipia, a influência do meio, e né? Então, assim, mas você está dizendo que não acontece? O problema não é que não acontece, o problema é que não existe evidência sólida que prova que isso acontece. Talvez porque aconteça de maneira muito rara, ou talvez não aconteça de fato. A gente não sabe. A verdade é que a gente não pode usar mais esse conceito desses eixos anatômicos, torção anterior, torção posterior, flexão, extensão, inclinação, como diagnóstico funcional, porque ele Exato. não tem em nenhum estudo ainda hoje sobre sacro ilíaca que mostra isso acontecer, né? Ele é É, bonito, é elegante, é uma loucura, você fica doido, parece que você está tendo AVC, porque você não entende a explicação, mas ele é fictício até então, né? Mas e depois disso? O que que aconteceu? e o que que acontece? Depois disso, aí eu acho que foi o grande problema da brincadeira toda. Porque aí, por volta de 1970, então, nessa escala do tempo que a gente está fazendo aqui, por volta de 1970 até a década de 90, que foram basicamente os modelos que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu nas pessoas que estudaram nesses modelos, a osteopatia assumiu que todo esse raciocínio das torções, dos eixos, essa romantização toda, era tudo verdade. E aí o Fora que a aconteceu? megalomania de que a nossa palpação era superior a tudo. Exato. E a palpação era maravilhosa, e se minha mão está sentindo, é verdade. E aí tinha aquele modelo mecânico da escola francesa de osteopatia, que foi se expandindo, e a gente teve o quê? A expansão de conhecimento das escolas de manipulações pelo mundo todo. Os famosos mecanicistas. O modelo mecanicista foi difundido. Então a gente tinha diagnósticos sacrais pela palpação, que era a prova clínica que estava em disfunção. Então, se a mão do professor tinha sentido aquela disfunção, ela existia, era verdade. E aí era aquela pareidolia palpatória, onde a pessoa vai lá e palpa e fala assim: ó, tá uma disfunção aqui. Você vai lá e coloca a mão e fala: verdade, tem uma disfunção aqui. E todo mundo ia concordando. Então eu falo que é aquela maneira que quando eu olho para a nuvem, e falo: Léo, olha aquela nuvem. Não parece um cachorrinho? O Léo olha e acha o cachorrinho. Eu acabei de olhar. Então, assim, a palpação acabou ficando e ajudando nisso. E aí veio aqueles testes de movimento, né? O teste de flexão em pé, teste de flexão sentado, teste de gilet. E esses testes começam a ganhar uma notoriedade dentro da prática clínica e ser considerado, não, não. Se o teste de flexão em pé deu positivo, a disfunção é do lado direito. Se o teste de flexão sentado deu positivo do lado esquerdo, é porque a disfunção é do ilíaco, do sacro. Se o teste de flexão em pé deu positivo do lado direito, a disfunção é do ilíaco. Como se fosse possível ter uma disfunção de um ilíaco e de um sacro dissociada. Não era uma disfunção da articulação sacral. No corpo inteiro a gente olha uma disfunção articular. Na sacroilíaca, a gente enxerga o sacro e o ilíaco separado. É, Entendeu? Aí só que é por conveniência eu tenho uma disfunção de ilíaco e de sacro. é como aquela saga do Homem-Aranha se encontrando em Homem-Aranha sem volta para casa. Você viu juntos os três Homem-Aranha num lugar só. É isso. Um é É o uma sacro, o loucura. outro é o ilíaco. Não dá. Mas a gente tem que ser justo no seguinte: isso é uma coisa importante, a gente tem que fazer uma certa justiça, porque se a gente olhar essas duas décadas, de 70 até 90 mais ou menos, a gente tinha uma ciência que engatinhava nesse aspecto, essa questão de testes provocativos, instrumentos de avaliação mais precisos, interesse científico na área também, era tudo muito pobre.
E aí entra o seguinte, imagina, você está ali fazendo um curso e entra Busquet para dar aula para você. Pô, o Barral, os caras já são os caras. Aí o Busquet põe a mão no saco e fala assim, não, esse zague está em torção posterior esquerda-direita. Põe a mão aqui para ver se você sente. Você vai sentir o que ele quiser que você sinta. Exato. Porque se você vira e fala assim, não, não senti. A primeira vez ele, não, peraí, sente direito. Na segunda, assim, não, não senti ainda. Na terceira, ele fala assim, tu é burro, velho, tu não sabe palpar, não, sai daqui. Exato. Entendeu? Como é que você vai dizer que você não está sentindo com um cara que é renomado, que sente tudo, trata a orelha pelo dedão do pé? Como é que você vai dizer que você não sentiu o que ele está sentindo? Exatamente. Né? Então a gente tem que fazer essa justiça, E uma né? outra coisa, Léo, a gente tem que entender que esses mestres de osteopatia do passado, eles não tinham formação científica e eles não se Exato. preocupavam com a formação científica. Então, isso foi, assim, a osteopatia por muitos e muitos e muitos anos, ela foi ensinada como mestre-discípulo. Então, você tinha que seguir o que o mestre estava falando, que é exatamente o que você falou. Então, assim, ele sentiu, eu vou ter que sentir. Ele É, fez, eu vou ter que fazer. o grande salvador de tudo isso foi o Röntgen, que é o cara que inventou várias medidas dentro da radiografia. Então ele foi um cara fantástico. Ele inventou algo chamado estereofotogrametria, que permitia medidas mais precisas anatômicas através dos exames de imagem, entendeu? Mas isso ainda também era muito seminal na década de 70 e 80. Só no início dos anos 90 é que começaram a surgir as primeiras revisões críticas, até porque tinha dado suficiente acumulado para poder fazer essa revisão, né? Que foi o Walker, que começou a mostrar que a palpação da sacroiliaca não detectava de fato os movimentos que as pessoas alegavam sentir na sacríaca. Aí o cara foi odiado, mundo afora, né? Deve ter sido linchado aí na rua, Fiquei né? sabendo que o Walker foi queimado em praça pública. É, mas uma coisa importante, um cara chamado Egon, ele publicou um artigo em 78 dizendo que a sacroiliaca só tinha de 1 a 2 graus de movimento. Esse com certeza foi enforcado em praça pública e açoitado, Esse não né? está. É. Esse aí não, infelizmente foi na hora. É. E aí o que acontece? No final dos anos 90 com a radioestereometria, que aí é uma forma de medida pela radiografia mais precisa, ela mostrou que no estudo de Tolberg, que o movimento era realmente muito pequeno. E ali já mostrou que essas torções todas não existiam, entendeu? Que não tinha como, é o que o Léo falou, não tem como você dissociar um sacro do ilíaco. Como é que o sacro vai para um lado e o ilíaco vai para o outro? Essa pessoa sofreu um acidente gravíssimo, ela fraturou os dois ilíacos e o sacro dela está solto no meio dos ilíacos. Isso aí chama luxação em livro aberto, né? Exatamente, exatamente, Isso aí é né? uma luxação. Perceba o que eu falei? É uma luxação. Luxa é uma lesão, Não é né? uma disfunção. E aí veio a Idade da Luz, contei pra gente, né? A Idade da Luz. Aí chegou por volta de 2000, né? Que aí assim, o que que aconteceu? A gente teve um processo científico muito, muito, muito intenso, e aí a osteopatia começou a entender que precisava se modernizar, precisava entender um pouco de método científico, precisava colocar alguns conceitos científicos dentro da prática. E aí o que que começou a acontecer? A gente começou a ter os primeiros estudos que mostravam que a nossa palpação tinha uma confiabilidade baixa, então a gente não tinha uma boa palpação de localização, a gente não tinha mais, era muito pior a palpação, os testes de palpação de movimento, baixíssima confiabilidade. Foram realizados estudos que comprovaram a inexistência dos eixos anatômicos que a gente falava tanto que acreditavam que eram reais. E a gente começou a perceber que aquele diagnóstico biomecânico também não era muito bom, não era muito validado. E aí veio um cara em 2012, o Fleming,
que a gente fala que foi o grande divisor de águas. Esse Vlemin, o que que ele fez? Ele mostrou pela primeira vez uma enorme variabilidade anatômica da sacroiliaca. E ele falou também que a sacroiliaca tinha como função principal estabilidade e transmissão de carga. Então, quem estudou no Kapandi sabe aquela imagem clássica da transmissão de carga dos membros inferiores, passando, distribuindo a força pelo pubis e pela sacroiliaca. Então, ele comprovou esse modelo que o Kapandi já dizia. E ele concluiu que o movimento era mínimo e que os eixos fixos não existiam. Então, o Vlemin foi um grande divisor de águas e ele falou esses conceitos de variabilidade anatômica, estabilidade de transmissão de carga, pequeno movimento e não dava para ter eixo. E aí a gente teve que começar a modernizar as coisas, né, Léo? Isso. A partir da ressonância, da tomografia com reconstrução tridimensional, com novos modelos anatômicos, modelos matemáticos, finitos, e porque também, de novo, a gente acumulou conhecimento e variação, aí o que que acontece? O Verick, ele mostrou em 2023 que a superfície articular da sacroiliaca, ela variava muito de indivíduo para indivíduo, especialmente em mulheres. A variação nos homens ainda é menor do que nas mulheres. E que essas irregularidades, essa variação, é que torna a predição do movimento da sacroiliaca impossível. É por isso é que não dá para afirmar que você tem um eixo oblíquo que cruza da direita para a esquerda, de posterior para anterior, de anterior para posterior, entendeu? E depois o de Koff e o Ziegler, num estudo também anatômico, com tomografia, eles mostraram que ela é uma articulação estável que não obedece modelos geométricos rígidos, como todos esses eixos que foram dados lá nos anos 50 e 70 e que muita gente usou. Aí você fala, mas os caras funciona, mas não é por causa desse modelo de movimento. Ele não está mudando o movimento de um sacro. Ele está criando um impulso neurofisiológico. No fim das contas, o que que a gente vê? A gente vê que assim, você tem que entender que o sacro ele não gira em torno de eixos fixos. Ele não torce e ele não sai do lugar. E eu vou deixar a palpação para eu falar que ele sabe mais um pouquinho do que eu de palpação. Infelizmente, Léo, infelizmente, a gente tem que assumir que a palpação não vai conseguir detectar padrões alterados de mobilidade na região, por todos esses fatores. Lembrando só que esse estudo de Varick é de 2023 e o Isso. estudo de Ekoff é de 2025. É de Ou agora, é de novembro, de setembro. novembro, chegamos nas evidências mais atualizadas possível nessa linha do tempo que a gente fez para vocês. Então, assim, a gente está falando do que foi publicado no mês passado, né? No mês de novembro, nós estamos em dezembro. Percebe? Então, assim, o que que acontece? A gente precisa assumir e abandonar esse modelo de eixos. É É, urgente isso. vamos dar real para eles agora. O que que é o aceito hoje, baseado na evidência mais recente que tem? A gente vai falar de Fleming, a gente vai falar de Laslett, de Egund, que não é recente, mas ele foi um cara precursor, o Verick, o Dikoff, o Cho, o Kwok, que é o seguinte, quanto é que o sacro mexe? De 1 a 4 graus. E tem pessoas que nem mexem. Essa é a realidade. Então, não dá para você vir falar, não, mas isso aqui está assim. Não, não está. Para de inventar, ok? Qual que é a função da sacroiliaca? Estabilidade e transmissão de carga. Acabou. A pelve é o eixo de conexão do tronco com o membro inferior. Só que presta atenção, a gente não está falando, mas a sacroiliaca pode gerar dor, a sacroiliaca pode ter problemas mecânicos, sim, certo? E a manipulação sacroiliaca tem indicações específicas, Exatamente. certo? O que a gente está falando é que um modelo que foi estudado há muitos anos, que não se modernizou
está ultrapassado e a gente precisa dar o próximo passo. Exatamente. E aí é o seguinte, eu não vou falar de variabilidade anatômica ainda, porque a gente vai mostrar para vocês aqui, para não falar que é coisa da nossa cabeça. A gente vai mostrar no artigo, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas vamos lá. A base conceitual atual é o seguinte: dor não é desalinhamento. Esquece essa porra. Dor é nocicepção, é dor nociceptiva, é dor nociplástica, é dor neuropática, é estresse mecânico, é fator contextual, é sensibilização central. Dor é isso. A gente, quando o paciente fala que tem dor, a gente tem que pensar em mecanismo de dor. E aí, fazer o nosso diagnóstico baseado em testes provocativos, mais história clínica, mais fatores contextuais. É assim que a gente trabalha, não é se o saco está torcido e a perna cresceu e o psoas puxou e o piriforme apertou o ciático. Não é isso. E também não é manipular todo o saco. Não é toda dor lombar que é de origem sacroiliaca, mas existe dor lombar de origem sacroiliaca. Precisamos saber fazer um diagnóstico, precisamos saber utilizar testes provocativos de forma correta da sacroiliaca para conseguir descobrir se a nossa excepção está vindo daquele local, E certo? se eu usar palpação para avaliar, Léo, o que que acontece? É aí você vai voltar Você veio de carroça ou você veio de carro? Ah, A pergunta é essa. Nós estamos na internet, né? Eu acho. exato, exato. Então a gente precisa estar no tempo moderno, entendeu? Então a gente precisa entender que no modelo tradicional da osteopatia, a gente tinha, né, torções, rotações, inclinações, tudo detectável pela nossa palpação maravilhosa, com eixos anatômicos de superior, transverso, inferior, oblíquo e tudo mais. E a palpação de movimento era maravilhosa e os testes de mobilidade eram sensacionais e dissociavam o ilíaco em relação ao sacro da mobilidade. E aí a gente tinha o desalinhamento que causava dor. Parou, né? Ah, o diagnóstico ele é provocativo, ele não é posicional. É como o Léo falou, você tem dor lombar de origem sacroiliaca, você tem dor sacroiliaca ligada a uma lombalgia, você tem dor de pelve ligada a provocada por sacroiliaca, dor sacroiliaca ligada à pelve. Não existe uma condição fixa, existe uma correlação, existe uma sobreposição. O que vocês têm que entender é o seguinte: sacro não gira, não torce, não desalinha. Se ele desalinhar, girar e torcer, isso foi uma lesão grave. Ponto. Então, fica isso. E para tratar isso, a gente tem que também modernizar. É entender o mecanismo de dor, tratar de acordo com o mecanismo de dor, fazer modulação sensorial, modular para baixo essa dor, fazer progressão de movimento, progressão de carga e educação do paciente. Não tem. Tratamento moderno é isso. Não dá Tem, mais para ali, vou dar uma estaladinha nesse sacro aqui. Isso não existe. tem uma frase que eu gosto para resumir esse negócio da parte antiga e romântica do sacro, que é: para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. É uma frase de um cara que chama Mencken. Mencken. Então, assim, é isso que a gente fazia com o sacro. Era um problema complexo? Sim, a dor lombar é um problema complexo, né? Exato. E aí ela tinha soluções completamente erradas que acabavam melhorando pelo curso natural, pelo efeito Hawthorne, pelo efeito neurofisiológico da manipulação, mas não pela correção da torção, não pela correção da postura e afins. É aquela história, o cara mirou do bicho errado, acertou no bicho certo. Exato. É isso. Mas vamos mostrar, mostra aí, Léo, abre aí o artigo para mostrar o pouquinho de variação que existe anatômica. E a Peraí, gente qual que é contar, que coloca primeiro? bota aquele que tem a radiografia que você mostrou em linha assim. Depois a gente põe aquele outro do Dikoff. Ah, então peraí. Esse é o do Varick. O do Veric é legal porque ele tem a imagem, né? Então é bacana isso. Aqui, ó. Esse aqui.
Olha aí, que coisa linda. Olha o título do artigo aqui para vocês, ó. Variações anatômicas da sacro ilíaca, um estudo de ressonância magnética aqui desse autor, ó, Varick, tá? Então, ó, olha aqui a imagem das variações anatômicas que ele traz para a gente. Olha lá. Então, a gente tem Quantas tem aí? Só 8. 8 tipos de variações anatômicas. E aí a gente fica pensando, ô Léo, qual delas que serve o teste de Gillet? Pois é. Qual delas Ele que... deve servir para alguma delas, mas qual? Exato. E aí outra coisa, no consultório, como é que eu vou saber a variação do meu paciente? Eu vou pedir tomografia de todo mundo, é isso? Acho que é o jeito. Ah, entendi. Então, para eu conseguir atender agora, todo mundo tem que fazer uma tomografia nesse corte específico. Olha que loucura. Olha que loucura. Olha a quantidade de variações. Isso aqui já diz que não adianta você botar a mão, porque você sabe exatamente sentir esses 8 tipos de variação. Tem variação aqui que não é palpável, né? Vamos botar aquele do Dikoff, que ele tem um desenho esquemático que é didático. A gente bota e a gente vai falar de uma coisa interessante que o Dikoff falou aqui. Peraí, deixa eu só achar ele aqui. Não, esse aqui é o do Toihara. Ih, peraí. Aí na nossa conversa. Aqui, não, ele tá aberto aqui já. Ah, pronto. Opa. E... Aqui. Nossa, ele estava aberto na minha cara, desculpa. Foi mal. Aqui, ó. Eu não Bota estava aí, achando. página 3. Isso aqui, ó. Isso. É esse Ah, aqui, ah, ó. isso, ó. Esse estudo é maravilhoso. Saiu agora, acho que foi em setembro ele. 2025. Tá vendo? Vamos ver só a data aqui embaixo. Aqui tá 2025. E, Eu acho que é setembro. e a gente tem aqui, ó, as variações anatômicas que Olha ele. aí. Vamos ampliar essa primeira aí, essa de cima aí. Essa de cima aí, essa primeira, é uma articulação sacroiliaca típica, tá? Ela tem o quê? Uma concavidade sacral na superfície articular sacral, tá? Teoricamente, é o modelo mais comum de articulação sacroiliaca, tá? Ela está presente em mais ou menos 80% dos homens e 50% das mulheres. Você não ouviu errado. 80% dos homens e 50% das mulheres. Eu falei antes que a sacroiliaca varia muito mais nas mulheres do que nos homens. Então, está aqui. Eles acharam aqui nesse estudo essa variação. No homem, ele tem uma anatomia sacroiliaca mais estável do que na mulher, tá? Se a gente olhar, ele classifica as alterações em dois grupos. Articulações com variações intraarticulares, que você vai ver alterações na porção cartilaginosa da articulação, e variações extraarticulares, que está no redor da articulação, tá? Então, aí, a gente vai ver o quê? Que você vai ter uma variação na anatomia geral da articulação, tá? Que aí vai formar o que eles chamam de ilho em forma crescente. Você tem uma convexidade do lado sacral, diferente do comum, que é uma concavidade. É uma condição muito rara, está presente em menos de 5% da população e normalmente se apresenta com alterações mecânicas articulares e edema da medula óssea. Ah, quer dizer que dói que está inflamado? Não, só quer dizer que esses sinais estão presentes, ok? Aí você tem um outro modelo que é o de baixo à sua esquerda aí, se eu não me engano, que é a curvatura extensa. Então você tem uma concavidade muito grande da parte articular sacral,
tá? A prevalência dela é desconhecido e os efeitos dela, clínicos, o significado clínico dela também é desconhecido. Provavelmente tem grande estresse mecânico, tá? Aí você tem as alterações focais intraarticulares, que é uma articulação dismórfica, tá? Que aí você vai ter essas tuberosidades variando na articulação, entendeu? Tanto do lado do ilíaco quanto do lado do sacro, ok? Ela está presente entre 5 e 20% da população e está associada normalmente à esclerose e erosões da articulação e muito ligada a pacientes com espondiloartrite axial, tá? Quase todas elas vão apresentar edema de medula óssea, tá? Aí você tem lá embaixo núcleos não fundidos do ilíaco, tá? É uma condição também rara, que é fisiológica em crianças em fase de crescimento, obviamente, tá? Então, você vai ter ali como se fosse uma pseudo-articulação, tá? Também não tem muito significado clínico para os pacientes, tá? Agora, quando a gente vai falar de variações extraarticulares, essas sim são interessantes, porque você tem dois tipos de variações extraarticulares. As que cursam com alta carga biomecânica e as com baixa carga biomecânica. E aí, essa primeira aí em cima, que é uma faceta acessória na articulação. Você tem a presença de uma faceta dorsal na articulação, que está na parte ligamentar dela, é uma condição rara, mas que tem uma associação forte com esclerose dessa articulação, edema de medula óssea, e é uma das que mais provavelmente produzem dor nos pacientes. Aí eu estou falando de dor sacroiliaca de origem mecânica, ok? Embaixo dela, você vai ver as famosas vértebras de transição lombosacra, que é uma condição que está presente entre 5 e 10% da população geral, mas ela é mais comum em mulheres, tá? Onde você tem esse crescimento do processo transverso de L5 que acaba fazendo um contato com o sacro e se articulando com o sacro, ok? Isso aqui também tem uma relação com dor de origem mecânica, esclerose e edema de medula óssea. Sabe quando você pega a imagem e vê a zona gigante de L5 fazendo uma megapófise? É aquilo ali mais ou menos, ok? E aí você tem as alterações de baixo estresse biomecânico, que aí você tem o ilíaco bipartite, que é como se ele tivesse uma fenda, tá? Que é muito comum em mulheres, chega a ser visto em até 30% das mulheres, tá? E é muito rara em homens, tá? Não tem significado clínico nenhum. Se você achar isso aí num exame de imagem, não vai dizer para a paciente que a dor dela está vindo daí, porque não tem correlação clínica nenhuma com a mecânica, tá? Porque tem baixo estresse mecânico, tá? E lá embaixo, defeitos semicirculares na articulação, que são concavidades focais, tanto no ilíaco quanto no sacro, nas faces articulares, tá? Não se sabe exatamente qual a prevalência dela, mas também não tem, provavelmente, nenhum efeito nociceptivo nos pacientes, ok? Então, assim, o que que você vai encontrar muito? Vértebras de transição, ilíacos em fenda e sacroiliacas normais. Me desculpa, mas você vai achar isso, entendeu? São os três mais comuns, né? Exatamente. E a incidência pode perceber que todas as incidências de deformidade são maiores em mulheres, né? Porque 50% das mulheres têm variação anatômica na articulação sacroiliaca e apenas 20% dos homens. Então, assim, é muito mais comum a gente ver alterações sacroiliacas em mulheres. E olha que interessante as imagens, ó. Eu ia falar dessas imagens. Muito legais essas imagens aí. Tá vendo? Ó, as setinhas tá mostrando que as variações. E uma coisa importante de olhar nessas imagens aqui é que as variações, olha, eu vou falar, vai ficar meio redundante, mas as variações também variam de um lado para o outro, né? As variações, inclusive, variam entre si. Exato. Pega aqui um lado direito e um lado esquerdo, eles têm a mesma variação anatômica, só que elas são a mesma classificação de variação anatômica, só que ela é diferente de um lado e de outro. Uma interessante, Léo, desce um pouquinho, mostra a letra C aí. Olha essa articulação sacroiliaca em formato de Z. Olha que loucura. E um outro lado é arredondado. Olha para você ver. Muito louco. Essa D aí
Ela é uma. Cadê, cadê, cadê? Não estou achando a explicação da D aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Isso. Ela tem uma Z de um lado e uma outra do normal do outro. Isso. A letra D, que é o que o Léo acabou de falar. A D, ela tem um defeito de fusão lá na ponta do sacro e uma Z do outro lado. Do lado direito tem um formato, do lado esquerdo tem outro. Exato. Ou seja, vai dizer que o Downing vai funcionar de um lado e do outro não. Não, vai, vai. Desce a outra página aí, Léo, que tem mais um monte aí embaixo, que também é muito bom de ver. Olha lá, ó. O legal é que aqui tem uns cortes transversais. Olha essa letra C. Olha que loucura essa C também. Olha o tamanho dessa tuberosidade no ilíaco para cima do sacro. Olha a diferença de um lado para o outro. O que me chama a atenção nisso é a diferença que é o mesmo corte transversal e a diferença do lado direito e do lado esquerdo. E o legal Olha é que a essa D do lado reta. dela também, olha só, Ah, um sacro completamente convexo de um lado e o outro com uma puta tuberosidade lá fazendo um Z também, ó. Ou seja, o Gilê é que está certo. exato. Isso aqui Vamos avaliar, vamos é tudo avaliar. fake news. É, exato. Ó, Léo, aqui tem um que você mostrou, que é aquele sacro fundido, que é lá na próxima página no A. Aqui, né? Não é fundido, não, é a faceta acessória. Ele Uma mostrando uma faceta faceta acessória. acessória no A aí, olha aí que legal. E um diagnóstico diferencial dessas alterações aqui já está, né, a pelve espondilite anquilosante, né? Olha a megapófise aqui na B aí, olha que linda essa megapófise, já fundida aí com o sacro. Exato. Ou seja, isso aqui pode formar um eixo oblíquo, eu até concordo. Tá apoiado em algum lugar, né? Isso é um eixo oblíquo, beleza. Mas isso é uma deformidade estrutural, né? Ô, Léo, depois a gente vai botar aqui a referência desse artigo, para o pessoal ficar babando aqui nas imagens desse Aqui, ó. artigo, que elas são violentíssimas. Aqui, ó. Thorsten Dieckhoff, Anatomical Variation of the Sacroiliacal Joint that the rheumatologist should know. Bem interessante o título, né? Esse artigo, ele fala o seguinte, eles percebem que há um excesso diagnóstico de espondiloartrite axial por conta dos sinais de sacroileite, porque o que acontece é o seguinte, existe uma sacroileite inflamatória que ela é um sinal indicativo de espondiloartrite axial, entendeu? Então, se faz o exame de imagem, se identifica o edema da medula óssea, mais as erosões da articulação, mais os sinais clínicos, aí se conclui que aquilo é uma sacroileite inflamatória que está ligada a uma doença reumática que é a espondiloartrite axial. Existem outros testes, obviamente, que são pedidos, exames de sangue e tudo mais, para confirmar. Mas o diagnóstico da sacroiliaca é um dos pontos para o diagnóstico da espondiloartrite axial. Então, veja só, se é preciso aparecer um artigo para dizer para os reumatologistas, olha, vocês estão dizendo que tem espondiloartrite axial demais, não tem. Imagina para gente que está botando a mão e dizendo que está torto. Exatamente. Eu ia falar isso. Vamos fazer um artigo para alertar os osteopatas? Não? Fala assim, osteopatas, tira a mão da sacroiliaca e para de problematizar tanto assim. Não viaja, né? Pô, não viaja. Falando nisso, vamos falar de teste? Vamos falar dos testes, porque assim, eu acho que aí é uma coisa que a gente vai ter que separar as coisas e entender o seguinte: quando a gente fala de testes provocativos, tem uma história dos testes provocativos que é muito interessante, porque a gente tem muitos caras que estudaram o tal dos testes provocativos. Então, tem o clássico Van der Werf, tem o Laslett 1, tem o Laslett 2. Então, são conjuntos de testes provocativos, né, que a gente precisa utilizar e os testes provocativos são validados porque eles são feitos com modelos de bloqueio anestésico. Exato. O que Padrão acontece ouro. é um padrão ouro, onde eles detectam que o paciente tem uma dor de origem sacroiliaca, realizam um bloqueio anestésico na articulação sacroiliaca, repetem a sequência de testes e os testes dão negativo. Ou seja, o modelo é validado. Então, a gente precisa
aprender a utilizar os testes provocativos como regra no nosso diagnóstico da sacroiliaca. E esquece a palpação. Por quê? Porque a confiabilidade é muito baixa, a reprodutibilidade é muito baixa. Você com você mesmo, você palpar 10 vezes, você vai discordar pelo menos 5 vezes do que você palpou. Exatamente. E não é exagero. Não é exagero, entendeu? Você, eu vou fazer uma palpação da espinha ilíaca do póstero superior. Você tá viajando, tá viajando. É um teste de imaginação tátil. Eu Exato. suponho que você está ignorando variabilidade anatômica. Ah, mas essa espinha está mais baixa que essa porque o ilíaco está rodado. Exatamente. É porque está rodado. Vai nessa mesmo. É, Então, ó, o modelo validado de testes provocativos que a gente tem hoje é o cluster de Laslet 2, que é a maior evolução que a gente tem, e é o cluster que tem a melhor sensibilidade, a melhor especificidade, o melhor likelihood ratio positivo e negativo, né? Então a gente tem 5 testes, né? Então esses 5 testes são o teste de distração, o teste de compressão, o teste de thrust da coxa, o tight thrust test, o teste de Guiding e o teste de thrust sacral. O que que a gente tem que saber quando eu aplico esses 5 testes? Se eu tiver 3 testes desses 5 positivos, eu tenho uma real chance de ter uma nocicepção vindo da sacroiliaca. E se eu tiver 3 testes negativos, eu tenho uma real chance de não ter um problema na sacroiliaca, certo? vou repetir para não ficar confusão. Presta atenção no que o Léo falou. Se 3 de 5 testes forem positivos, você tem uma alta probabilidade de uma nocicepção sacroiliaca. Entendam isso. Ele não está diagnosticando torção, rotação, flexão, extensão, sacro em Marte, Lua em Vênus, nada disso. Ele está diagnosticando dor sacro-ilíaca de origem nociceptiva. Acabou. Ele serve para isso. Como a gente falou, o diagnóstico de dor sacroiliaca, ele é provocativo, ele não é posicional. Não é um teste de mobilidade, é um teste de provocação de dor. Porque esses testes, na verdade, o que eles fazem é estressar tecidos, né? Então eles vão estressar ligamento sacroiliaco anterior, ligamento sacroiliaco posterior e vão reproduzir a dor do paciente. Por isso ele é considerado um teste provocativo, né? É um conjunto de testes provocativos. E nenhum desses testes tenta adivinhar qual é a posição do sacro, como o Léo falou, né? Você pode ainda usar o teste de Fabry, porque ele tem, quando ele não está positivo para uma condição coxofemoral, porque ele também serve para alterações coxofemorais, ele pode mostrar uma dor sacroiliaca anterior, mas ele não é específico. Você precisa somar ele com os outros testes, ok? Tanto que no cluster de Laslet 1 tinha o Fabry, né? Exatamente. Ou você pode fazer um teste de cisalhamento posterior, que é uma variação do thrust da coxa para pacientes mais sensíveis. Em vez de você dar na coxa, você vai dar no ilíaco, entendeu? Exatamente. São variações. Agora, entenda o seguinte, um outro ponto, não é porque, eu fiz aqui o Laslet, beleza, tem dor sacroiliaca, vou tratar o sacro. Calma, calabreso, você tem que fazer diagnóstico diferencial, meu querido. Você tem que excluir a lombar, você tem que excluir a coxa femoral. O que que pode gerar dor na sacroiliaca, Léo? Coxa femoral, lombar, algumas condições pélvicas. Isso. Eu vou ajudar o povo da visceral. Endometriose, alterações Boa! uterinas, alterações ovarianas, alterações vesicais, alterações Olha, intestinais. você que estava esperando a gente falar da parte visceral até agora, nesse podcast, chegou a sua vez. Feliz. E a gente falou que a víscera pode gerar uma nocicepção na sacroiliaca, mas isso é uma dor referida visceral, que precisa ser feito diagnóstico diferencial. Léo, como é que a gente trata endometriose com osteopatia? A gente faz um truste no umbigo e olha a altura do mamilo.
Isso, muito bom. É uma técnica muito específica desenvolvida na Escola de Osteopatia de Nova Delhi. Isso, isso. Dá para fazer aquela técnica também que você ajoelha em cima do ombro do paciente e manipula, quase arranca a cabeça dele para poder alcançar a pelve dele pela manipulação da cervical. Exato. Se ele sobreviver, ele tem uma tendência a melhorar da endometriose, né? Ai, ai. Mas, ó, a gente vai falar de intestino, de útero, de endometriose, de rim. Calma, a gente vai falar. Não se desesperem. A sua vez vai chegar. A gente vai falar do fígado, que não causa dor no ombro, como dizem por aí. Calma, calma. Eu gosto do vídeo daquele cara, né, que ele fala assim, é importante saber que o fígado causa dor no ombro. É uma questão nutricional que a gente manipula o fígado. Eu falei, não, peraí. Você decide, ou é nutricional, você vai manipular o fígado. Então, vamos lá, vamos lá. Você não está me ajudando. É. Mas, Léo, conta pra gente, por que que o Gilet, Marte, Stork, Around the World não funciona? Ó, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos só explicar um negócio. O teste de Gillette é um teste utilizado para detectar movimento, mobilidade da sacro ilíaca, que é dentro do raciocínio da osteopatia. Esse mesmo teste é utilizado na terapia manual ortopédica com o nome de Stork Test. Esse mesmo teste é utilizado em uma outra linha da terapia manual ortopédica, que é chamado de MART Test. E se eu não me engano, ele tem mais dois ou três nomes diferentes, que é o mesmo teste, o teste da cegonha, o teste, um monte de nome. O que que você faz? O que que você presume nesse teste? Você coloca os seus polegares na sacro ilíaca e você pede para o seu paciente subir, né, realizar uma flexão da coxa femoral e através dessa flexão da coxa femoral, ele vai mobilizar esse ilíaco e esse teste vai detectar a mobilidade da sacro ilíaca. É mais ou menos o mesmo princípio que a gente faz no teste de flexão em pé. Então, o que que a gente faz? A gente palpa a sacro ilíaca e pede para o paciente realizar uma flexão. Supostamente, do lado que eu tenho a disfunção, meu dedo vai subir mais. E no gilet, supostamente, do lado que eu tenho a hipomobilidade, meu dedo não vai movimentar. Qual que é o grande problema disso? Eu não tenho certeza do ponto anatômico que eu estou, eu não tenho certeza da variabilidade anatômica da articulação, eu não tenho certeza se aquilo está acontecendo exatamente por causa de uma condição na sacroiliaca ou alguma outra coisa qualquer ao redor. Lembra daquela imagem anatômica que a gente viu antes, daquela mega apófise espinhosa? Imagina no teste de flexão em pé, esse paciente, você colocando os dedos ali na espinha ilíaca e ele vai ter uma tensão, uma mega apófise do lado direito, e ele faz o teste de flexão e, obviamente, o seu dedo do lado daquela mega apófise vai subir mais, porque eu tenho uma estrutura muito maior ali. Esse teste vai dar positivo. Quando que esse teste vai zerar com alguma manobra que você fizer? Nunca. Então, assim, esses testes vão ter inúmeros falsos positivos, né? E vão depender, a confiabilidade vai ser baixíssima. Lembrando que parâmetros de confiabilidade para a utilização na prática clínica é a partir de 0,6, tá? Para considerar bom. E nenhum deles chega nisso. O melhor teste de sacro ilíaca, que chega mais próximo de 0,6, é o Gilet, que ele vai variar entre 0,48 a 0,52. Ou seja, se você jogar uma moeda para cima, você acerta mais. Então vamos combinar a partir de agora, Léo. Quando você tiver uma disfunção sacroiliaca e você quiser utilizar o Gilet, você vai pegar uma moeda e nós vamos estabelecer um parâmetro aqui. Se der cara, é positivo, e se der coroa, é negativo. Combinado? Exato. Vale mais. É isso. Só por curiosidade, eu fui atrás. O Gilet tem 7 nomes diferentes. 7 nomes diferentes. Olha lá, tá vendo? Eu sabia, eu falei sim. É Gilet, Mart Test, Sacroiliac Joint Motion Test. Esse é bonito. Bonito. Stork Test. Stork é cegonha em inglês, para quem não sabe, né? Ilia Motion Test. PSIS Mobility Test, que é a teste de mobilidade da espinha posterior superior. One Leg Standing Test Isso, One Leg Standing Test, é isso mesmo. e o Standing Hip Flexion Palpation Test. Nomes bonitos para uma. Lindo, é lindo. Pessoal, você tem que levar em conta o seguinte, uma outra coisa, vamos só esquecer a variação anatômica articular. Se você tiver uma assimetria de mobilidade de coxa femoral grande entre um lado e o outro, pronto, seu teste de lei já foi para o saco. Verdade, verdade.
Não precisa nem. Agora me diz, quantas pessoas têm uma diferença de mobilidade entre uma coxa femoral e outra? Talvez 70% da população, 60%? Eu acho que se você perguntar o signo da pessoa e fazer um diagnóstico do sacro dela, vale mais. Pode ser, pode ser. Chakras, horóscopo, a gente pode ter É, algumas é. alternativas além da nossa moeda. Então a gente vai fazer o seguinte: você vai fazer um cluster. Você vai jogar a moeda, ver o signo e fazer o chakra. E aí, se você tiver dois de três positivos, é a sacrilíaca. Como o Léo falou do teste de flexão sentada, a gente não precisa nem falar do teste de flexão em pé, porque é a mesma lógica. Exato, Não tem sentido, tá? Essa coisa de palpação up sleep, down sleep, flare in, flare out, isso tudo é imaginação, isso é tudo loucura, entendeu? É tudo loucura da sua cabeça, entendeu? É igual aquela história dos cursos lá do Apilégia que você bota a mão na cabeça, tá sentindo a artéria pediosa entupida do lado esquerdo? Tô sentindo. É a mesma coisa, exato. entendeu? E vamos falar da. Eu acho que a galera, nesse momento, está pensando assim, mas o que que são testes provocativos e o que que são testes de mobilidade? Léo, Sim. qual que é a diferença, então, de teste provocativo e de teste de mobilidade e qual que eu uso? Quando você faz um teste de mobilidade, você está testando a capacidade daquela articulação em fazer um movimento simétrico, harmônico, estável, coordenado. Quando você usa um teste provocativo, você está buscando um sinal clínico que esteja relacionado com aquela condição a qual você está avaliando. Então, por exemplo, se você vai fazer um teste LASEG, ele é um teste provocativo por quê? Porque você está buscando irritar o ciático em algum ponto daquele ângulo de movimentação para ter certeza de que existe aquela irritação neural ali. Isso é um teste provocativo. Você pode fazer um teste provocativo de estabilidade também. Você pode colocar um teste de C2 que você faz na cervical, você pode testar um teste provocativo de instabilidade. O paciente vai ter sintoma se aquilo estiver instável, entende? É diferente de você pegar uma coxa femoral e fazer um teste de flexão. Você vai testar a flexão para ver se ela passa os 115 graus para saber se a amplitude dela está normal na flexão. Se ela estiver reduzida, você começa a suspeitar de outras causas. Entende que existem condições que você depende de uma mobilidade preservada e condições que você precisa reproduzir um sintoma para poder criar um quadro diagnóstico. Essa é a diferença entre teste provocativo e teste de mobilidade, que é diferente do teste de força. E uma coisa importante, lembrando que a gente já falou, é que a articulação sacroiliaca, ela é estável. Ela não tem muita liberdade de movimento. Lembra que a gente falou de 1 a 4 graus, de 1 a 3 graus, dependendo do autor? Então, por ter pouquíssima mobilidade, os testes de mobilidade específico não vão conseguir medir o que eles se propuseram a medir. Primeiro, porque você não pode afirmar que você sente 2, 3 graus de movimento no seu dedo, porque você não vai sentir. E primeiro que não é nem no dedo, porque você não está no dedo na Você articulação. nem está na articulação. Segundo, que você também não vê. De 1 a 4 graus você não vê, você não mede no olho, você não consegue dizer que é 4 graus. Não tem como. E terceiro, o movimento sacroiliaco, ele é o resultado de um conjunto de movimento do ilíaco com ele. Você não vai ver um sacro movimentar sem o ilíaco. É um movimento de ajuste. Então, não dá para você fazer essa observação. Não dá para você falar isso de uma lombar pura, Exatamente. quanto mais de uma sacro ilíaca, né? Então, para ficar a mensagem, não são válidos testes de mobilidade, precisamos utilizar testes provocativos. Léo, quais são os testes provocativos que têm realmente evidência para eu poder avaliar e resolver e descobrir e falar para o meu paciente?
Você tem uma nocicepção vindo da sacroiliaca. De novo, hoje o melhor teste não, o melhor cluster que existe para avaliar dor sacroiliaca é Laslett 2. Você vai fazer teste de distração, teste de compressão, teste de truste da coxa, Gasland test e truste do sacro. Você pode usar um Faber complementando para tentar entender um pouco melhor. Pode até servir como um fiel da balança para desempatar se você está ali precisando de um terceiro positivo, desde que não haja uma alteração coxofemoral. Isso é uma coisa importante. Mas ainda assim, você tendo três testes positivos, você sabe que existe uma dor sacroiliaca. O que que ele diz para você? Que existe uma nocicepção naquela sacroiliaca. Ele não te diz da onde vem, ele não diz por que vem, ele não diz em quanto tempo ela vai embora, e muito menos ele vai te dizer qual é a técnica que você tem que usar. E um ponto importante, o Lancet fez a última publicação do Lancet 2 em 2008. 8. E a gente teve revisões de 2021 a 2025 que continuam recomendando como padrão ouro o Lancet 2 de 2008. Ou seja, ele é muito, muito, muito bem aceito e estamos aí há mais de 15 anos utilizando. É isso. O que importa, na verdade, é o seguinte: se você tem uma dor sacroiliaca, você tem que dizer o seguinte: o paciente ele tem que ter uma dor conhecida, ele tem que sinalizar que a dor vem da sacroiliaca, porque às vezes a dor é referida, ele não sabe localizar exatamente, dói aqui assim. Ele não aponta, dói aqui. Isso é importante, tá? Não há centralização da dor na sacroiliaca. Isso é outro ponto importante, tá? Porque se você faz um teste e há uma centralização da dor, ela não é da sacroiliaca, ela é da lombar. Exatamente. O fenômeno centralização não é da sacroiliaca. Sacroiliaca não faz centralização de dor, ok? E aí você tem uma história clínica compatível, óbvio, tá? O exame de imagem vai ajudar? Só se ele tiver uma condição inflamatória, e aí você precisa também de exames de sangue associados e outras coisas, tá? O que que não importa? Você nem perca seu tempo. Vou ficar palpando o sacro dele para ver se está torcido, se está para cima, não faz essa porra. Se você vai palpar, palpe para saber se é dolorosa a palpação. É para isso que vai servir a palpação da sacroiliaca. Concorda comigo, Léo? Sim, exatamente. Entendeu? Mas eu tô olhando aqui, um tá assim, outro tá assim. Esquece essa porra. Um glúteo pode ser maior do que o outro, um ilíaco pode ser maior do que o outro. Isso como é que chama? Pareidolia. Pareidolia palpatória, que é bem comum, Isso. é uma crítica que a gente recebeu, né? Nós, osteopatas, recebemos essa crítica do Paul Ingram, que ele é da Universidade de Vancouver. E ele escreveu esse texto, Pareidolia palpatória, foi um texto que, quando eu li, me incomodou demais, mas ele tem total razão no que ele escreveu, entendeu? Mas me incomodou muito na hora de ler, porque assim, a gente não gosta, né, de cair nesse misticismo, né, dessa hora, mas é a real. A gente tem que assimilar o golpe e melhorar. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: é óbvio que quando a gente vai para um curso de osteopatia, todo mundo, o Léo foi assim, eu fui assim, todo aluno novo é assim. É, entra na nossa cabeça assim, poxa, agora eu sou osteopata, então eu preciso achar uma disfunção visceral, eu preciso achar uma disfunção craniana, eu preciso fazer uma manipulação, eu preciso sentir o ilíaco em rotação. Entende? Assim, não se imponha essas condições, porque elas não são reais. O que é real é a clínica. A clínica é real. O que é real é o que é mais provável. Você sabe o que que a gente trata mais no nosso consultório? Coluna, ombro, joelho e quadril.
É o que chega todo dia, é o feijão com arroz, é o que paga as contas e põe o leite das crianças na mesa. E aí, o que tem que acontecer é o seguinte: você tem que esquecer, em aspas, essa história de o fígado provoca dor no ombro. O fígado provoca dor no ombro? Provoca. Volta lá atrás e assiste o nosso episódio O Fígado e a Fábula, tá? Você vai entender quando é que o fígado provoca dor no ombro. São condições extremamente difíceis de se ver na clínica do dia a dia. O paciente não vai procurar você primeiro, entendeu? Porque são condições importantes, graves. E você precisa saber fazer semiologia visceral. Fazer semiologia visceral não é palpar, não é fazer palpado rolado, não é fazer risquinho na barriga, não tem nada a ver com isso, gente. Fazer semiologia é saber quais são os sinais e sintomas característicos de uma pessoa que tem problemas hepáticos. E a partir dali, você, com seu diagnóstico músculo-esquelético, de uma alteração músculo-esquelética, sabendo que o seu paciente tem uma condição visceral real, você perceber que o seu tratamento músculo-esquelético não evolui, aí você começa a considerar que existe uma possibilidade de que aquela condição visceral esteja influenciando o quadro musculoesquelético daquele paciente. Isso não vai acontecer imediatamente. Pela simples lógica de que se qualquer alteração visceral gerasse incapacidade musculoesquelética, a gente não andava mais. Exato. É simples assim. Então, a gente vai falar disso, a gente vai dar aula de semiologia visceral. Vamos falar como é que a gente identifica pacientes com alterações hepáticas que não foram diagnosticados, que você, olha, é melhor você procurar e avaliar essa condição hepática. Nós vamos falar disso e vamos explicar o que que você tem que procurar do lado musculoesquelético que pode sugerir uma alteração ligada com aquela alteração musculoesquelética desse paciente. Não dá para ficar nessa sanha de botar a mão e torcer o umbigo e baixar o mamilo e bombear fígado. Ninguém bobeia fígado. Ninguém bobeia fígado. Isso não existe. Já é difícil provar que a drenagem funciona e você está num outro nível, numa outra lógica de hidrodinâmica, de mecânica de fluidos. Imagina você botar a mão num gradil costal rígido, que tem um fígado embaixo, e você está fazendo aquele movimento super leve. Assim, não, eu estou bombeando o fígado aqui, esse cara vai ficar ótimo. Não vai. Não vai. Não vai. Então relaxa, galera, relaxa. Fica tranquilo. Então, ó, para a gente entender como que você deve interpretar na sua prática clínica essa dor sacroiliaca que a gente está falando. Primeira coisa, dor familiar, que o Léo acabou de falar. E aí tem um sinal, Léo, que a gente não falou, que é o sinal de Fortin, que é aquele sinal que o cara aponta a sacroiliaca. Ele tem uma boa confiabilidade. Então, o Sim. paciente vai apontar a sacroiliaca e fala assim, ó, a dor é aqui. Se a dor é precisa, ela tem validade diagnóstica. Se a dor é surda, aí é complicado. Exato. E aí esse paciente aí vai ter a ausência de centralização que o Léo comentou e uma história clínica compatível com isso. Isso. E é lógico, vamos excluir as bandeiras vermelhas, né? Sim, sempre. E o que que não importa? A posição palpatória, a simetria visual, a sensação de subir e descer a IPS ou afins, e qualquer diagnóstico baseado em geometria ou tarô também não vai fazer diferença. E como é que eu faço o algoritmo moderno de avaliação, então, Léo? Faz um passo a passo para a gente avaliar a sacroiliaca aí. O algoritmo moderno é o seguinte: o seu paciente ele tem uma história clínica compatível com dor sacroiliaca. Ele tem queda, ele tem alteração coxofemoral, ele tem uma história de uma gestação complicada. Essas são histórias clínicas compatíveis com dor sacroiliaca. Ele tem trauma, tá? Como o Leo falou, ele sabe precisar aonde está a dor, que é o 14 test, 14 finger test. Ele vai dizer, onde dói? Ele vai lá e bota a mão em cima dessa sacroiliaca, dói aqui. Assim como ele põe a mão na lombar e fala, dói aqui. Quando você faz o teste de Lancet, você encontra três testes positivos em cinco. Quando você faz o teste de centralização, ela não centraliza. Você faz testes
para diagnóstico diferencial de doenças de radiculopatias, e eles são negativos, então você não tem radiculopatia. Você não tem bandeira vermelha presente, você não tem malignidade, você não tem perda de peso acentuada, você não tem comorbidade, você não tem doença reumática de base em atividade. E aí você observa que alguns pacientes respondem ao quê? A infiltração local. É difícil você ver no seu consultório esses pacientes, mas alguns já chegam, mas eu fiz uma infiltração que me deixou sem dor 6 meses. Então, esse paciente tem uma dor sacroiliaca. Não confundam dor sacroiliaca de origem mecânica com dor sacroiliaca de origem inflamatória. São coisas diferentes. Dor sacroiliaca de origem mecânica, ela conta com aproximadamente 30% dos casos das pessoas que cursam com lombalgia crônica. É muito raro você ver uma pessoa com dor sacroiliaca isolada, tá? Pacientes reumáticos normalmente têm dor sacroiliaca de origem inflamatória, ok? Só por uma questão de estatística aqui, eu vou passar para vocês, que eu notei aqui essa estatística, tá? Sacroiliite em paciente com lombalgia e dor pélvica crônica, sacroiliite eu falo da inflamação, tá? Da condição inflamatória. Ela existe entre 8 e 11% desses pacientes, ok? Já as alterações degenerativas da articulação já sobe para 23 e 24%, tá? E aí o que que acontece? Você tem em pacientes com dor pélvica ou dor lombar, você tem uma prevalência entre 15 e 30% de dor sacroiliaca associada a essas condições. Por isso é que é importante avaliar lombar e avaliar pelve, porque raramente você vai encontrar uma sacroiliaca doendo sozinha lá. Exatamente. E aí, a gente tem que falar o seguinte, como que a gente vai tratar isso? Então, agora que a gente derrubou que a disfunção do ilíaco não é separada da disfunção do sacro, o que que eu faço para tratar? Então, a gente vai ter que fazer uma pergunta de quando, de como e o que que eu tenho que fazer. Então, quando que eu tenho que tratar a sacroiliaca, Léo? Vamos lá. Quando você tem dor local com padrão de dor compatível com dor sacroiliaca. A gente já discutiu aqui como é que é isso, tá? Tem os testes e não tem centralização. Não centralizou, os testes são positivos e você excluiu no diagnóstico diferencial as condições lombares e coxofemorais, ali você tem uma sacroiliaca para você tratar. E como é que a gente trata, Léo? Primeira coisa, que é o mais importante, é entender que a gente pode utilizar, sim, recursos manuais. E eles são indicados mobilizações e manipulações, mas não no sentido de reposicionar alguma coisa. A gente vai utilizar no sentido de modular os mecanismos sensoriais afetados, ou seja, como mecanismos neurofisiológicos de alteração de nocepção local. Então, a mobilização e a manipulação são indicadas, sim, para modulação neurofisiológica da dor. Além disso, o que que eu tenho que explicar para o meu paciente? Que não é grave, que o prognóstico é favorável e eu tenho que realizar, né, eu tenho que indicar esse paciente para realizar uma progressão de carga e realizar uma estabilidade lombopélvica, porque eu acho que o grande problema disso vai ser a alteração do ritmo lombopélvico, que essa alteração pode gerar um fator de risco clássico para dor lombar, para cronificação de sintomas de dor lombar, e aí eu começo a ter um problema mais sério. Então, eu tenho que ter uma progressão de carga, trabalhar a estabilidade lombopélvica e realizar muita educação desse paciente, explicando o que a gente vai fazer e esse passo a passo. Normalmente, é um quadro de dor nociceptiva, se estiver aguda, em torno de 4 semanas, 6 semanas no máximo, esse paciente tem um prognóstico que ele vai praticamente zerar os sintomas. E se ele te procurar numa questão crônica, talvez você tenha aí uns 2 meses de tratamento, talvez você tenha aí, no máximo, umas 10 semanas, 2 meses e meio de tratamento, você vai conseguir resolver 100% até um caso crônico aí, com essas condições, com bons fatores preditivos, né?
sem ter catastrofização, cinesiofobia, comportamento de medo e evitação relacional. Uma coisa importante é que, assim, a gente está falando, mas é sempre bom voltar nisso, porque o pessoal costuma dicotomizar demais os tratamentos, que é essa questão da sobreposição. A gente acabou de falar que é muito comum você ver sacroiliaca, dor sacroiliaca andando com lombalgia e dor pélvica, tá? Isso quer dizer o quê? Que no dia a dia, o seu paciente com lombalgia, ele vai ter dor sacroiliaca também, tá? Ah, mas é dor referida, Léo. Você tem que se certificar de que é só uma dor referida ou se é uma sobreposição. Você tem uma dor sacroiliaca mais uma dor lombar. Ah, mas quem causou quem? Um pode estar causando o outro, um pode ser independente do outro. A verdade é essa, você tem um paciente com dor lombar, você vai testar lombar, sacroiliaca, coxofemoral. Se você tem um paciente com dor sacroiliaca, lombar, sacroiliaca, coxofemoral. Dor coxofemoral, lombar, sacroiliaca e coxofemoral. Você tem que testar esse grupo, essa região anatômica. Por quê? Porque elas andam juntas nas suas condições musculoesqueléticas. E aí, mas aí o que eu faço, Léo? Você vai começar pelo que está mais irritado. Sempre. Exato. E uma coisa que eu falo, que a gente tem que lembrar aqui, que a gente dá aula na comunidade de osteopatia científica exatamente sobre essas coisas. Então, assim, quando eu devo tratar uma coxa femoral primeiro num paciente com dor lombar? Quando eu devo tratar a sacroiliaca primeiro? Que aí a gente tem aquele raciocínio que a gente ajuda eles a fazerem da sobreposição dos sintomas, né? Então a gente usa muito essa sobreposição de sintomas exatamente para mostrar para eles o que que é principal nesse momento, o que que é secundário, o que que é adaptativo, o que que a gente tem que fazer com esse paciente nesse dia, o que que a gente vai esperar para ele voltar e como é que a gente vai organizar isso. Então isso é a nossa missão todos os dias no patrocinador do nosso podcast, que é a nossa comunidade Osteopatia Científica. E se você não faz parte da comunidade ainda, faça o favor para você, como estudante de osteopatia ou como osteopata, de participar desse grupo, porque assim, todo dia tem pergunta, todo dia tem caso clínico, e aqui embaixo vai ter o link para você entrar e resolver esse problema agora. E vou dar um spoiler aqui, hein? Corre para entrar, porque a gente vai dar 3 aulas, três não, Tá? 4 aulas sobre mecanismos de dor. A primeira aula é dor nociceptiva, a gente vai falar do que é, por que é, como vai, para onde vai, o que faz, o que não faz. Uma coisa importantíssima, nós vamos explicar o que são co-ocorrências de mecanismos de dor. Quando uma dor que começa nociceptiva se associa a uma neuropática, quando a dor neuropática gera uma nociceptiva, como é que a gente interpreta isso, que é um tipo de sobreposição, só que aí, especificamente de mecanismo de dor. Então, nós vamos falar de dor nociceptiva agora, em dezembro, dor neuropática em janeiro, dor nociplástica em fevereiro, sensibilização central em março. Quem não for da comunidade, vai perder. Vai perder. E quem for da comunidade vai assistir a aula ao vivo e depois ainda vai assistir a aula gravada quantas vezes quiser. Agora, tem um terceiro ponto muito importante, que é reabilitar o terapeuta também. Ah, é verdade. Então, quando a gente fala desse negócio da sacroiliaca, eu acho que um ponto muito importante é a gente realizar a educação, novamente, de todos os estudantes e todos os osteopatas, que acha que o sacro gira em torno de algum eixo desses malucos que a gente viu aí, ou o eixo do escorpião, ou de acordo com o chakra pélvico ou afins. Ele está achando que o sacro é o pirocóptero que ele comprou lá na banquinha. Eu acho que o pirocóptero você entregou a sua idade, Léo, porque o pirocóptero não existe mais. Eu acho que você acabou de entregar que a sua infância foi dos anos 80 e que você fazia isso no intervalo da escola. Ó, o, o sacro não torce, o que torce é a narrativa, entendeu? Esquece essa porra de 9 eixos de movimento, isso não existe. E mesmo que existisse, o movimento é tão pequeno que você não iria alterar esse movimento numa estaladinha, entendeu? Ah, mas você manipula em alta velocidade o sacro? Sim, quando precisa, Exatamente. E se, né? se esse episódio
fez você repensar a forma que você olha o sacro, eu considero nossa missão cumprida, certo, Léo? Ó, e se alguém ficou irritado, ó, eu acho que procura estudar mais e torcer menos, que você vai ficar mais feliz. Exatamente. Ó, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto a gente gostou de fazer, de montar esse material, de trocar essa ideia com vocês. E aí a gente vai fazer, vai considerar agora, nesse momento, a nossa terceira temporada desse podcast encerrada com chave de ouro, certo? Com chave de ouro. Só que tem uma coisa, Léo, o sacro tem que estar neutro e a nossa mente vai ter que sempre continuar crítica de tudo que a gente vai fazer, combinado? É isso aí, galera. Encerramos mais uma temporada. Esse episódio nem foi tão polêmico, acho que o do Fígado foi muito mais. Mas aguarde que o da quarta temporada vem para provocar. A gente vai apanhar na rua no encerramento da quarta temporada. Tenho certeza que a gente vai pisar no pé de muita gente. Galera, mais uma temporada encerrada. Acompanhe os nossos episódios no Spotify, tá aqui embaixo também, tá? No canal do YouTube. E é sempre um prazer a gente discutir, né? A gente conversa, isso aqui, cada vez que a gente troca uma ideia aqui, equivale a um ano de pós-graduação. Exato, gratuitamente para vocês aqui. E para quem quer mais dessas conversas mais profundas, entra na comunidade que a gente está lá todo dia respondendo suas dúvidas, de tudo que vocês podem imaginar. É isso aí. Um abração, galera. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na quarta temporada. É nozes. Valeu, valeu!